Bom dia, queridos. Casa cheia hoje, glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui. Você que está assistindo a gente pela internet, muito bem-vindo. Que bom que você também está fazendo parte desse dia conosco. Quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 4. João, capítulo 4, a partir do versículo 1. João, capítulo 4, a partir do versículo 1. A gente já tem falado aqui, queridos, há pelo menos uns 4 domingos, sobre o que Deus tem nos chamado para ser e o que Deus tem nos chamado para fazer. E nós cremos que o Senhor tem nos chamado para um tempo mais ousado com Deus, para um tempo com mais intimidade com Ele, porque Ele quer que a gente avance cada vez mais. E eu quero que você preste atenção nesse texto, porque eu entendo que alguns ensinamentos que nós vamos aprender com essa história podem servir para que eu e você sejamos exatamente o que aconteceu aqui. João, no capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez para Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria dado, ou lhe teria dado água viva, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me essa água, para que eu não tenha mais sede e não precise voltar aqui para tirar água. Vamos parar aí, daqui a pouco a gente volta a ler o texto. Queridos, vamos entender o que está acontecendo aqui. Uma mulher chega num poço, por volta de meio-dia. Jesus estava ali sentado. Quando a mulher chega, Jesus diz a ela: você pode me dar um pouco d'água? Só que havia um problema aí, porque judeus e samaritanos não se falavam, mais ou menos como brasileiros e argentinos no final da Copa do Mundo, no Maracanã, e a Argentina ganha. É mais ou menos essa cena. A Argentina ganha no Maracanã, na final da Copa do Brasil. Já imaginou que felicidade que você vai ficar com os argentinos? É mais ou menos isso que está acontecendo. Os judeus e os samaritanos não se falam. Pior, além de ser judeu e samaritano, era um homem e uma mulher. Homens não podiam se dirigir às mulheres naquele tempo. E quando a gente vê essa cena, a gente vê Jesus como um homem de Deus, como um profeta, como o Filho de Deus na frente daquela mulher, e ele começa a bater um papo sobre água. Afinal, ele estava num poço. E aí a gente percebe que a mulher, no desenrolar da história, ela está pensando numa coisa, enquanto que Jesus está pensando em outra. Vamos pensar comigo. Jesus começa a falar de uma água viva, e essa mulher está pensando em água para beber. E Jesus, usando as palavras que ela mesma estava pensando ali, Jesus começa a dizer para aquela mulher: olha, você está achando que você tem sede, você vai ter que vir aqui o tempo todo? Eu tenho uma água que, se você souber que água é essa, não só você não vai ter mais sede, mas ela vai fluir de dentro de você.
Aquela mulher até então não estava entendendo que aquele papo era espiritual. Ela não estava entendendo que aquele papo tinha a ver com o futuro daquela mulher. Ela simplesmente estava ali para saciar a sua sede física, a sua fome física. Mas Jesus está oferecendo para aquela mulher algo muito maior, muito mais profundo, muito mais significativo para aquela mulher. Eu quero fazer um paralelo dessa história com uma história de que quando Pedro e João, eles chegam no templo, e quando eles chegam no templo havia um aleijado ali, alguém que era coxo, alguém que era paralítico. Ele estava sentado à beira da porta do templo e ele dizia, ele era um pedinte. Ele dizia, dá-me uma esmola, dá-me uma esmola, dá-me uma esmola. Pedro e João param na frente daquele cara, olham para ele. Eu não sei, gente, mas eu gosto de pensar e conjecturar sobre a Bíblia. É como se aparecesse uma cena 3D na minha frente. E eu imagino essa cena, se Pedro e João tivessem de calça jeans, eles não estavam na época, mas se eles tivessem de calça jeans, possivelmente eles seriam... Sabe quando você dá uma apertada no bolso para saber se tem alguma coisa? Já fez isso? Alguém te pede alguma coisa, você dá aquela apertada no bolso assim para saber se tem uma moeda? E eu imagino a cena, a Bíblia não diz que eles fizeram isso, mas eu imagino a cena, deles apertando o bolso, um olhou para a cara do outro, você tem algum troco aí? Não, não tenho. E eu também não. Isso acontece comigo direto. Depois que inventaram o tal do cartão de crédito, eu não ando mais com dinheiro. Quando alguém fala, me dá R$1, mano, não tenho, porque eu não ando com dinheiro mais. E tem pedinte agora no Brasil que está top. Me dá R$5 aí, não tem dinheiro, eu tenho Pix. Ah, profissional. Tem, em Taubaté também tem pedinte profissional, gente? Em Resende tem, como é que é? Pedinte profissional, os caras já estão, se bobear ele saca uma maquininha se tu falar que não tem Pix. Não, pode doar aqui na maquininha que eu tenho, eu até assumo as taxas, se bobear ele até fala isso. O que eu quero dizer para você, queridos, quando a gente pega esse paralelo, eu imagino a cena de Pedro e João não tendo o que dar, e eles dizem, peraí, você quer dinheiro, mas o que eu tenho para te oferecer é muito mais do que dinheiro. Ao invés de te dar o que você quer, eu vou te dar aquilo que você precisa. É exatamente o que está acontecendo nessa cena com Jesus e aquela mulher. Aquela mulher foi naquele poço para fazer o quê? Pegar? E água serve para quê? Para matar a sede. Ou seja, ela vai com uma expectativa, mas Jesus começa a entrar num papo que é muito maior do que a expectativa daquela mulher. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão muito desanimados hoje, vocês estão dormindo hoje, eu não sei o que está acontecendo. Mas vamos lá que nós vamos animar até o final do culto, beleza? Aí tem 3 amém aí, glória a Deus por isso. Vamos lá, presta atenção no que eu quero te dizer. Toda vez que você vem na igreja achando que Jesus vai falar aqui, ele vai e faz assim, ele surpreende aquilo que você espera dele, se você vem procurar de fato Jesus. Por que Jesus? Obrigado, Gustavo, porque é assim que funciona. Jesus nunca supre somente aquilo que a gente quer, ele dá tudo aquilo que a gente precisa. É assim que Jesus funciona. E se você está animado nessa manhã, que eu não estou vendo que você está, mas eu espero, eu estou profetizando, já que você fica animado assim como eu. Sábado eu dou aula 8 horas da manhã, e é muito engraçado, porque as crianças chegam destruídas na escola 8 horas da manhã, e eu começo a minha live 5h55 da manhã, então eu já estou, meu irmão, na pilha. 8 horas da manhã para mim é quase meio-dia, e as crianças chegam na escola assim, né? Aí eu começo, vamos lá gente, vamos lá, quando dá 9 horas as crianças acordam, aí de 9 às 10 eu consigo dar uma aula legal para elas, porque de 8 às 9 é só tentando acordá-las. Eu acho que está mais ou menos assim hoje, eu vou conseguir pregar 15 para meio-dia, até meio-dia, que é a hora que vai todo mundo tá comigo, mas vamos lá. O que eu quero dizer para você é que essa mulher chega procurando algo aqui, nesse nível, mas Jesus chega para ela e fala, eu tenho algo a mais para te oferecer, eu tenho muito mais do que uma água. Se você está pensando que eu vim aqui para te oferecer água, você está preocupado que eu não tenho com que pegar água do poço. O que eu tenho para te oferecer é muito mais. Talvez você tenha entrado aqui hoje falando, eu preciso que o Senhor me ajude a pagar as minhas contas. O Senhor quer te dar muito mais do que pagar as suas contas, querido. Vocês estão acordando, glória a Deus. Aí você chega aqui e fala, estou com uma dorzinha aqui. O Senhor quer te dar muito mais do que curar uma dor sua. Eu estou com um probleminha nessa área ou nessa área. O Senhor quer te fazer muito mais. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor quer te dar aquilo que você nunca teria se não fosse Jesus na sua vida. Porque aliviar uma dor, se você tomar um analgésico, alivia, sim ou não? Mas Jesus quer te dar muito mais. Nem sempre.
Dependendo da dosagem que você toma, dá certo. Dependendo da dosagem, não. O que eu quero dizer para você, querido, é que há coisas que o remédio cura, há coisas que o descanso cura, há coisas que o trabalho cura, mas o que eu quero dizer para você é que Jesus tem uma vida muito melhor daquilo que você veio buscar nessa manhã aqui. Jesus tem algo novo. Diz assim comigo: Jesus tem água viva para mim. E água viva é muito mais do que um dinheiro na sua conta, do que o alívio da sua dor, do que a melhora do seu casamento. A água viva é ter um rio que nunca para de fluir dentro de você. Mas por que o Senhor quer nos chamar para fluir? Vamos continuar lendo essa história. No versículo 16, a gente vê Jesus agora atuando como um profeta na vida daquela mulher. Até então estava um papo de água. E ela não estava entendendo que aquele papo ia chegar onde chegaria. Mas no versículo 16, ele lança uma palavra profética para mostrar quem ele era. E ele diz assim para ela, ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. E aquela mulher diz: eu não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive não é o seu marido, e o que você acabou de dizer é verdade. Estamos falando de uma mulher carente emocionalmente, sim ou não? Total. Estamos falando de uma mulher com feridas emocionais, sim ou não? Total. Estamos falando de uma mulher que estava pegando o marido de outra mulher, sim ou não? Sim, porque ela estava pegando alguém que não era marido dela. Se não era marido dela, era marido de alguém. O que eu quero te dizer, queridos, é que o Senhor enxerga nessa mulher algo que ela mesma ainda não havia enxergado. Ela estava carente, ela tinha uma carência emocional, ela tinha algo que a aprisionava, ela tinha que ter relacionamentos. Deixa eu falar uma coisa, eu me identifico com essa mulher, porque antes de Jesus me curar, eu era aqueles caras que não podia ficar sozinho. Eu tinha que ter uma namorada, eu tinha que ter um namorado, eu tinha que ter um namorado, eu tinha que ter um namorado. E se eu não tivesse namorado, eu ficava mal, porque eu achava que a minha alegria estava na mulher que ia ficar comigo. Mas um dia, o Senhor invadiu a minha vida, curou a minha vida e me fez entender que a minha felicidade não está na pessoa na qual eu me relaciono. Por isso que hoje, aliás, em maio ou junho, Suzane e eu vamos ter um livro na mão, escrito por nós, para lançar. E sabe qual vai ser o nome do livro? Posso dar spoiler? Só pra gente aqui, tá? O nome do livro vai ser Por que não vou me separar? Hoje vim no carro, Suzane dirigindo, e eu vim revisando o livro, porque segunda-feira a gente vai ter uma reunião com o editor, e possivelmente final de maio, começo de junho, a gente vai estar com o livro na mão. E gente, nós estamos tão felizes com esse negócio, porque esse livro está há 6 anos para sair. Misericórdia! Mas vai sair em nome de Jesus, porque 2024 é o ano de vencer gigante ou não? Sim. Então vem na minha fé, filho. Vem que você vai se dar bem. O que eu quero dizer para vocês, querido, é que hoje, a coisa que eu mais bato nesse livro, a coisa que eu mais escrevi nesse livro, foi: você não foi criado para ser feliz, você foi criado no seu casamento para fazer o seu cônjuge feliz. Porque quanto mais você faz o seu cônjuge feliz, mais feliz você é. Então, isso aí, glória a Deus. Se você entender isso, querido, você vai viver um casamento no outro nível. Para você que já está casado, começa a fazer isso. Para você que vai se casar, já entende que é assim que funciona. Não vai entrar no casamento esperando ser feliz não, porque você não vai entrar por inteiro. Mas o que eu estou dizendo para você? Essa mulher, ela chega para Jesus e ela diz o que para Jesus? Eu preciso de alguém para ser feliz, Jesus. Eu não consigo ser feliz, Jesus. Eu preciso de um marido. Eu preciso... Quer dizer, ela não sabia ainda que era Jesus que ela estava falando. Mas ela dizia: olha, moço, eu não tenho marido não. Sabe por quê? Porque eu sou carente mesmo. Eu tenho as minhas feridas emocionais. Eu não sei o que fazer com isso. E naquele momento, olha como é que se desenrola essa história. Aquela mulher, depois que Jesus diz o que de fato aquela mulher ou a vida dela representava, aquela mulher diz a ele: Senhor, versículo 19, vejo que é profeta. E como ela estava diante de um profeta, ela mudou o papo. Ela falou: peraí, já não vou mais falar de água com esse cara.
já que ele é um profeta, agora vamos conversar sobre assuntos um pouco mais profundos. E ela pergunta para ele: nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai, não nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Quem se lembra que um dia eu preguei aqui sobre Taubaté, a cidade da mentira? Você lembra desse dia? Um dia eu conversando com o pastor Coelho sobre essa minha palavra, que Deus tinha me dado de revelação, e ele falou: rapaz, a resposta para isso está em João 4. Por isso talvez que Sonhos de Deus faz Taubaté terra de adoradores. Por que de adoradores? Porque é aqueles que adoram em espírito e não mais em mentira. Você está entendendo isso, sim ou não? Então reage, pelo amor de Deus. Então presta atenção. Aí Jesus diz para ela que todos teriam que adorar o Pai em espírito e em verdade, e o Pai está procurando adoradores em espírito e em verdade. E aí ele continua: Deus é espírito, versículo 24, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que eu quero dizer para você, querido, é que você vir para a igreja, levantar a mão, chorar, você ficar aqui fazendo cara de crente, não é adorar Deus em espírito e em verdade. Espírito e verdade é você ter uma vida de adoração. Semana passada eu falei sobre ter louvor nos seus lábios. Quem lembra do que eu falei semana passada? Sobre a rainha da sofrência no Brasil, que os crentes estão ouvindo da sofrência e não tem louvor no lábio. O que tem de crente falando palavrão, gente? Tem crente que se diz crente, tem pastor que se diz pastor falando palavrão. É assim mesmo que funciona? É desse jeito? Ah não, eu posso falar, Deus entende. Deus não entende. Deixa eu falar uma coisa, Deus entendeu lá na cruz. A partir de Cristo, não tem mais essa coisa de que Deus entende o meu pecado. Não, Deus não entende o seu pecado. Deus já deu um basta no seu pecado na cruz. E ele diz, versículo 25, a mulher diz: eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Olha só como é que acontece o papo. Jesus começa a falar de água, ela entende que ele é um profeta. Quando ele é um profeta, ela vai e muda o papo. E aí Jesus se declara como o próprio Messias, como o próprio enviado de Deus para aquela nação. E aí, olha o que acontece. Versículo 27, naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: para tudo. Há 1 ou 2 domingos atrás eu preguei sobre Isaías no capítulo 61, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Ele me ungiu para libertar aqueles que estão presos, cativos. Ele me ungiu para que eu curasse aqueles que estão enfermos. Deixa eu dizer uma coisa para você: essa mulher se torna uma missionária a partir do momento em que ela tem um encontro com Jesus e ela volta para sua cidade e começa a contar para aquele povo. Sabe por quê? Porque ela teve uma experiência com Deus naquele dia, naquela hora, naquele poço. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Você está aqui, está pertinho de meio-dia, o Senhor está nesse lugar, você veio nesse poço hoje talvez para buscar a sua água, e a sua água pode ser qualquer necessidade que você tenha vindo buscar. Vou porque eu quero pagar as minhas contas, vou porque eu quero ser curado, vou porque eu quero minha família restaurada, vou porque alguém mandou, vou porque eu não quero que ninguém fique buzinando no meu ouvido. Eu não sei o motivo que você veio nessa manhã, mas presta atenção, assim como naquele poço, assim como era meio-dia, assim como Jesus excedeu as expectativas daquela mulher, o Senhor está nesse lugar para te dizer: eu estou aqui para te dar muito mais do que você já pensou, muito mais do que você já produziu, muito mais do que você já esperou. Eu estou aqui para surpreender você. Amém. Sim, glória a Deus. Aquela mulher sai dali e ela diz no versículo 29: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade, foram para onde ele estava.
Enquanto isso, versículo 21, os discípulos insistiam com ele: mestre, coma alguma coisa. Mas ele disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que ele trouxe alguma comida? Versículo 34, disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem aqui há 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho daquela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim se aproximaram deles, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram, e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos, e sabemos que esse é realmente o Salvador do mundo. Queridos, o Senhor te trouxe nessa manhã para te dar uma água viva, essa água que fica jorrando dentro de você, sabe para quê? Para que você volte à sua cidade, para que você volte ao seu bairro, para que você volte ao condomínio que você mora, para que você volte aos vizinhos que você tem, para que você volte à sua faculdade, à sua escola, aonde quer que você esteja com pessoas. Deus quer que você volte e que Ele diga: o Senhor me disse tudo o que eu tenho feito, eu me encontrei com o Cristo, Ele me curou de tudo aquilo que eu tinha de necessidade. Aquela mulher certamente sai dali não buscando outro marido, aquela mulher sai dali de fato tendo tido um encontro com Deus, e quando ela tem um encontro com Deus, ela precisa abrir a boca e contar para todo mundo. Queridos, nós precisamos nos empolgar com a ideia de que o Senhor nos cura, de que o Senhor nos restaura, de que o Senhor fará grandes coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu tenho dito isso aqui: o Senhor vai nos curar, o Senhor vai nos restaurar, o Senhor vai promover um avivamento em Taubaté através dessa casa. O Senhor vai te levar a lugares que você ainda não chegou, sabe por quê? Porque Ele precisa alcançar pessoas que nós ainda não alcançamos. Receba isso profeticamente nessa manhã, querido. Em nome de Jesus, para de ficar: ai, minha vida não muda, ai, minha vida financeira não vai para frente, ai, minha saúde não melhora. Querido, começa a acreditar que aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida já chegou na sua vida, e você, mesmo que ainda não esteja vivendo, você precisa viver como se já tivesse recebido. Porque se você não viver assim, querido, se a gente ficar se vitimizando, você imagina essa mulher, depois desse encontro com Jesus, falasse assim: poxa, eu fui lá achando que eu ia encontrar um marido, eu achei que aquele era o homem da minha vida. Possivelmente ela olhou para Jesus com essas expectativas. Possivelmente ela olhou para Jesus e falou: tá aí, ó, o cara é profeta, o cara é de Deus, vai que é meu marido. Eu não sei o que você tem buscado em Deus, queridos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Suzane e eu estamos vivendo um ambiente profético. Tudo que a gente profetizou já aconteceu? Sim ou não? O que você acha? Não. Mas isso não é problema meu. Isso é problema do Deus que já me prometeu, e que eu estou vivendo as promessas como se elas já existissem. Cada pessoa que sonha com a Suzane grávida, eu estou assim: é mais um. 3 pessoas já sonharam? Pode sonhar mais, gente, pode sonhar com gêmeos, não tem problema não. O que eu quero dizer para vocês, queridos, é que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então, presta atenção, para de ficar se lamentando, para de ficar, ó vida, ó céus, ó azar, para com isso e se entrega de uma vez por todas. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você não entender que aquilo que vai acontecer na sua vida depende também de passos de fé que a gente vai dar, porque o Senhor já nos prometeu, e se Ele já nos prometeu, por que a gente ainda não faz? Eu vou tentar te dar um exemplo claro. Imagina que você fez vestibular para uma faculdade, mas você fez vestibular não para o primeiro semestre, você fez para o segundo semestre. E nós estamos agora no mês de abril, sim ou não? Então imagina que você fez vestibular em janeiro ou fevereiro, você passou para agosto,
E nessa que você passou para agosto, você já é um aluno universitário, sim ou não? Você passou para a faculdade, você é ou não um aluno universitário? Fala assim comigo, sou. Só que as aulas ainda não começaram. Mas você é ou não um aluno universitário? Sim, porque você já passou. Então o que eu quero dizer para você? Preste atenção em mim aqui. Se o Senhor já te deu uma promessa, mas as aulas ainda não começaram, diga assim, eu já sou. Eu já tenho tudo aquilo que Deus me prometeu. Porque a sua vaga está garantida naquela sala de aula, querido, mesmo que ainda não tenha começado. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor por isso. Aquela mulher, ela sai daquele encontro, e ela sai daquele encontro com as suas emoções totalmente curadas. Eu quero dizer para você nessa manhã, querido, nesses 3 minutos que me restam, obrigado, que ou a gente vem para esse lugar, acreditando que Deus vai realizar tudo que Ele tem prometido, ou não tem por que a gente continuar vindo a esse lugar. Se você tem vindo à igreja, pura e simplesmente, para ninguém te perturbar na segunda-feira, ficar te mandando recado, ou eu vou lá porque lá é legal. Se você tem vindo com essa expectativa, querido, você está vindo com a expectativa errada, porque o Senhor tem te convidado, sabe para quê? E aqui eu quero encerrar dizendo o porquê que eu estou pregando essa palavra hoje. Porque o Senhor te traz aqui todo domingo para te curar, para te prosperar, para te restaurar, para, sabe, pegar todo o lixo emocional que tem dentro de você, jogar fora e dizer, agora vai lá e conta para todo mundo o que eu fiz com você. Tudo aquilo, presta atenção nisso. Todos os meus medos, já preguei sobre isso aqui. Todos os meus medos estão diretamente ligados ao meu propósito. Todos. Tudo aquilo que você superou na sua vida tem a ver com o seu propósito. Então, se você tem medo de qualquer coisa, o Senhor quer te usar para abençoar outras vidas. Então eu quero fazer um convite para você nessa manhã. Que convite é esse? 12:00. O poço simbolicamente está aqui. Jesus está aqui. O que eu quero te convidar a fazer? Chega até o poço. Deixa o Senhor te curar nessa manhã. Mas para te curar, Ele vai ter que te confrontar com alguns medos. Ele vai ter que te confrontar com algumas coisas que você está fazendo que não é bem o que Ele quer que você faça. Porque quando eu me entrego e me lanço, o Senhor mexe naquelas áreas que eu não quero que Ele mexa, mas Ele faz isso para me curar, e quando Ele me curar, Ele quer que eu volte para a minha cidade, e eu fale de tudo que Ele fez. Fica em pé no seu lugar, por favor. Quero orar por você nessa manhã.